Galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar a dinâmica da agricultura brasileira. Bom, então vamos lá, né? Primeiro entender que a nossa estrutura agrária, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, ela tem uma característica de ser concentrada, né? E tudo isso devido ao próprio interesse, né, da agropecuária ao capital. Então a gente já entende aí que essa dinâmica da agropecuária, né, e aí o que seria a agropecuária, né? Seria a junção das duas atividades, da pecuária mais a agricultura, né? Então a agropecuária atualmente ela atende a uma demanda externa, né, que seria a demanda do capital. Então a partir disso, a gente vai ter uma transformação dos nossos complexos. O que antes a gente chamava de complexos rurais, né, ou seja, propriedades em que estava atendendo ao mercado interno, né, abastecendo ali o mercado interno com uma produtividade que não demandava tanta tecnologia assim. Agora, a gente já vai falar na transformação desses complexos rurais para os complexos agroindustriais. E aí vejam bem, tá? O que vai mudar nessa ideia dos complexos agroindustriais? Nada mais é do que a dinâmica da agricultura favorecendo agora, ou melhor, vivendo uma lógica industrial. Daí que a gente chama de agroindústrias. Legal? Ou seja, eu tenho uma formação de empresas rurais, empresas essas em que demandam, né, cada vez mais o fator capital, cada vez mais o fator de trabalho através da utilização da tecnologia. Então, sim, a gente pode falar aí da chamada agricultura mecanizada, né? Da introdução da tecnologia dentro do espaço agrário. E isso fica muito claro no Brasil a partir da década de 60, né? No governo de Juscelino Kubitschek, quando a gente tem a chamada Revolução Verde. Né? O mundo passava por essa questão de fome mundial e a partir de então a gente vai verificar um aumento dessa introdução de maquinários dentro do espaço agrário brasileiro. E a partir daí a gente já começa a falar, né, dessa transformação dos complexos rurais para os complexos agroindustriais. E aí, novamente, né, seria a agropecuária vivendo uma lógica industrial. E aí a gente sabe que na lógica industrial o objetivo final é cada vez mais produzir, né? Produzir de maneira acelerada. Então, a gente pode resumir aí que esses complexos agroindustriais, né, são cadeias produtivas, vejam bem, são cadeias produtivas em que vão desde a parte do plantio, do beneficiamento até a distribuição desse produto final. E aí certamente você já ouviu falar, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Ou seja, isso já demonstra para gente que o agronegócio, né, que é responsável aí por esses complexos agroindustriais, ele nada mais são do que uma cadeia de produção, onde você vai ter ali tantas questões produtivas, com a utilização de tecnologia de ponta, com a utilização das sementes geneticamente modificadas, como também você vai ter diversos atores por trás desses complexos agroindustriais, que seriam até mesmo as instituições financeiras, né? Os bancos, os grandes empresários rurais, né? As grandes propriedades rurais, tudo isso vai formar, né, essa cadeia produtiva do agronegócio, né? Que vai desde a parte do seu plantio, do beneficiamento, até chegar ali à distribuição desse produto. Legal? Então tá entendido o que é complexo agroindustrial? Isso é muito importante, hein, galera? Vamos lá. E lembrando que a gente está falando de Brasil. Então os complexos agroindustriais, eles começam a tomar forma, tá, na economia brasileira a partir da década de 70. Bom, sobre a atividade agrária no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um território enorme, né? Terras é o que não falta para a produção agrícola no Brasil, sendo que ainda assim a gente verifica diversos problemas de desigualdade e tudo mais, né? Além disso, a gente vai verificar também diversas formas de uso desse solo, sendo que dois tipos de agricultura é que são predominantes no território brasileiro, tá? A gente vai falar da agricultura familiar, e aí quais são as grandes características da agricultura familiar? É aquela relação de trabalho familiar, né, em pequenas, médias propriedades, onde toda a mão de obra ela vai passar aí por algum membro da família. Logicamente, você não vai utilizar tanta tecnologia assim, né? O uso de poucas máquinas.
Os fertilizantes vão ser tudo naturais e tudo mais, né? Essa é um tipo de agricultura que vem sendo predominante dentro do território brasileiro. Sendo que, a partir daquele momento em que o Brasil vai ter essa nova configuração de Revolução Verde, esse novo processo de mecanização do campo no centro-oeste brasileiro, a gente já começa a falar de uma agricultura mecanizada, né? Ou então o chamado agronegócio, que é uma atividade muito crescente dentro do território brasileiro. E aí sim, a agricultura mecanizada, ela já prevê aí a utilização cada vez mais de tecnologia, né? Utilização de maquinários. A gente pode falar até que é uma agricultura do tipo intensiva, né? Onde toda a produção é voltada para o mercado externo, utilização de sementes geneticamente modificadas. A mão de obra, né? Ela não é uma mão de obra humana, ela vem sendo cada vez mais substituída pela utilização de máquinas, né? Predomina-se no território brasileiro na região do Cerrado, né? Que seria no centro-oeste, onde a gente tem o principal produto, que seria a soja. Legal? Então é importante aqui que você entenda esses dois tipos de agricultura, né? O tipo de agricultura ali familiar, né? Que não é uma coisa muito difícil de se entender. A agricultura familiar vai pela mesma ideia do conceito de família, né? Está tudo em família. Também pode ser chamado de subsistência, tá, galera? E a gente tem a agricultura mecanizada ou do agronegócio. E aí entenda, né? Aquela cadeia produtiva que tem por trás desse agronegócio. E aí a gente pode destacar dentro da agricultura mecanizada, né, alguns produtos fundamentais, né, inclusive do Brasil, que é o café. O café é um produto muito histórico, né, vamos até pôr assim, e que foi essencial ali para uma dinâmica de industrialização brasileira, mas ainda assim é um produto muito rentável aqui para o Brasil, né, na região de São Paulo e de Minas Gerais que a gente encontra. A soja, que talvez seja o principal produto, né, do agronegócio brasileiro, juntamente aí com a laranja também, tá? Se dá ali na região do Cerrado, no centro-oeste brasileiro, você tem grandes cadeias produtivas dos grãos de soja. A cana-de-açúcar, que também é um produto histórico, né? A gente já utiliza aí a cana-de-açúcar desde a conquista do território brasileiro, né? Ou melhor, no momento de colonização do território brasileiro. O açúcar, que é um produto, foi um produto muito valorizado naquele momento dentro do mercado europeu, né? E que hoje acaba se tornando um produto até mesmo alternativo aos combustíveis fósseis, né? Com a produção do álcool. A gente tem o arroz também, que é um produto não tão notável assim, mas que de certa forma ainda assim o Brasil ele consegue exportar alguma porcentagem desse produto. E a laranja, né? O Brasil é líder ali em exportação em suco de laranja concentrado, tá? Que seria aquele suco de laranja de caixinha. Bom, outro ponto importante para a gente entender aqui a dinâmica da agricultura brasileira, né, sobretudo aí as atividades agrárias brasileiras, são as relações de trabalho, né, ou melhor, de que forma o trabalho está sendo realizado dentro do campo brasileiro. Bom, a primeira forma que a gente tem é o trabalho familiar, né, muito comum ali no tipo de agricultura familiar ou de subsistência, onde a mão de obra familiar vai se dar em pequenas e médias propriedades, né? Também conhecida ali como uma agricultura de subsistência ou agricultura de jardinagem, né? A ideia de subsistência e jardinagem é exatamente aquela produção, né, própria para o seu consumo. Tá? E aí sim, o excedente dessa produção você pode colocar à disposição no mercado consumidor para venda. Legal? Depois a gente tem o trabalho temporário. O trabalho temporário, ele é um trabalho ilegal, galera. Tá? E aí, como o próprio nome já diz, né? Ele é um trabalho que tem tempo para acontecer. E aí o trabalhador não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. Né? Sendo que esse tempo para acontecer, ele vai se dar em determinada época do ano. Né? Sobretudo no período ali que não é um período de cheia, tá? Nem de seca, tá? Nem de estiagem. E aí o trabalhador vai fazer a colheita ou vai produzir determinado produto, certamente que tem a ajuda aí dos gatos. E aí o que seriam os gatos? Né? Seria uma expressão utilizada para os empresários. Né? Então o que a gente chama de empresário, nesse momento a gente está chamando de gato, porque é uma atividade ilegal.
Tá? Então, com a ajuda desses gatos, a gente vai ter a contratação desses trabalhadores temporários, que também podem ser conhecidos como os boias-frias. Tá? Trabalhadores que vivem em condições totalmente precárias, insalubres enfim, de trabalho, né, de moradia e tudo mais, e que vão se sujeitar a este trabalho temporário. Quando acaba esse tempo, eles vão retornar para as suas casas. Legal? É muito comum a gente encontrar esse tipo de relação no Nordeste e na região norte do Brasil também. Já o trabalho assalariado, né, ele vai representar aí 10% da mão de obra no campo. Né? 10% está em efetiva atividade dentro desses espaços agrícolas. Eles possuem carteira de trabalho, é um trabalho formal, é registrado, sendo que o que mata, né, o que pega nesse tipo de relação de trabalho as condições de salário. Né? O salário ele é mínimo para a quantidade de trabalho que existe. Depois a gente tem a parceria e o arrendamento. Né? A parceria e o arrendamento é uma espécie de aluguel da terra. E aí eu tenho duas formas. Quando esse aluguel se dá em forma de dinheiro, eu vou alugar uma parte ou a sua propriedade e eu vou te dar o dinheiro, eu estou fazendo aí um arrendamento. Tá? Agora, quando esse dinheiro é trocado por uma parte da produção, aí eu chamo isso de parceria. E aí eu vou te pagar com uma parte da minha produção. Tá? Como se fosse ali um pagamento desse aluguel. Bacana? Então vamos lá, cuidado para não confundir. Quando esse aluguel da terra se dar por dinheiro, eu chamo isso de arrendamento. Tá? Agora, quando esse aluguel da terra se dá em forma de parte da produção, né, que eu estou cultivando ali, e aí eu vou te pagar com parte do cultivo que eu fiz na terra, eu vou estar chamando isso de parceria. Legal? E depois a gente tem escravidão por dívida. A escravidão por dívida acaba também se constituindo uma forma ilegal, né? E completamente ilusória de trabalho. Por quê? Eu vou cada vez mais aliciar a mão de obra de um trabalhador, né? E aí sim, a ideia é que, não, eu vou te pagar. Sendo que esse trabalhador, ao chegar nas minhas terras, eu já vou dizer para ele que ele teve um custo. Por quê? Eu tive que trazer ele de algum lugar, eu tive que dar hospedagem para ele, eu tive que dar alimentação para ele. Então eu só vou pagar ele quando ele pagar essa dívida que ele gerou comigo, que eu vou dizer para ele que ele tem. Então entende a ideia de escravidão por dívida? Sendo que essa dívida dele nunca vai ter fim, porque tem lucro. Tem lucro não, desculpa. Tem juros. Né? Vai ter juros que eu vou colocar em cima dessa relação. Então, ele nunca vai conseguir sair dessa relação de trabalho, né? De escravidão por dívida, porque ele sempre vai ter dívida com o seu empregador, com o seu patrão. Tá? E aí lembrando, para manter ele, eu preciso da hospedagem, eu preciso da alimentação, eu preciso da roupa, e tudo isso vai gerar uma dívida com o seu patrão. E aí, quando ele for me pagar essa dívida, eu ainda vou colocar os meus juros. Tá? Então, essa relação ela vai ficar conhecida como escravidão por dívida. Bom, galera, agora falando um pouquinho desse processo de concentração de terras e os conflitos do campo que existem. Né? Entendam o seguinte, o Brasil ele tem uma característica, como a gente estava falando, de ter a sua estrutura fundiária concentrada. O que é uma estrutura fundiária? Né? É de que forma o campo brasileiro, o espaço agrícola, ele está estruturado. E aí eu digo que ele está concentrado. E o que significa dizer concentrado? Né? Significa dizer que eu tenho poucos proprietários com grande quantidade de terra. Ou seja, o campo, o espaço agrícola brasileiro é dominado pelos grandes empresários de terra, né? Sobretudo ali voltado para o agronegócio. Tá? E aí eu vou ter o quê? Muitas pessoas, né? Muitos pequenos agricultores, muito pequenos camponeses, em que também vão precisar de terra, sendo que eles não vão ter terra para poder ter a sua relação ali de agricultura. E isso vai acabar marcando uma disputa de terra. Né? A gente tem na Constituição brasileira uma política chamada de reforma agrária. Né? E aí a gente tem uma lei de 1850 chamada de Lei de Terras. É uma lei que dá acesso à terra por meio da compra. Tá? Sendo que aí, só aí você já percebe um processo de desigualdade socioespacial, porque só vai ter direito à terra quem tem o direito de comprar ela. E aí lembrando que a gente vive numa lógica
né, de um sistema capitalista, onde quem tem capital consegue se beneficiar. E aí lembra do seguinte, né, os complexos agroindustriais surgem em detrimento do capital. Né? E aí veja, na Constituição de 1988, ela vai dizer o seguinte: as terras que não vão estar cumprindo a sua função social, né, elas são terras que estão disponíveis para fazer uma política de redistribuição de terras, que é a ideia da reforma agrária, né, que é exatamente a política de democratização ao acesso às terras brasileiras. Então, uma vez que essa terra não esteja cumprindo a sua função social, ela é sim passível de promover aí a reforma agrária. Sendo que os grandes empresários eles vão se utilizar de artifícios, de mecanismo para não colocar essa terra improdutiva, que é colocar cabeças de gado, que é produzir, né, uma pequena quantidade ali de algum produto, né, de algum alimento e tudo mais, e isso não vai configurar a terra como improdutiva. Tá? Então, é uma das formas, né? Uma das maneiras que os empresários encontram exatamente para poder não tornar ela improdutiva e ela não ser passível de reforma agrária. Contudo, a gente vai ter também as condições físicas do terreno, que seriam os solos. Né? A gente tem bastante solos férteis aqui no território brasileiro, que são os solos de terra roxa, o massapê, os solos de várzea e os solos de aluvião. Né, que são solos com bastante fertilidade e que contribuem aí para a geração de alimentos. Inclusive, o terra roxa, né, foi essencial ali na produção de café, o solo de massapê na cana-de-açúcar, né? Enfim, dentro da história a gente já conseguiu verificar isso. Agora, em geral, a gente tem solos também que estão presentes no território brasileiro, que são solos de baixa fertilidade. Né? E aí pode ser por uma dinâmica natural, pelas próprias condicionantes físicas do ambiente, falta de pluviosidade, como também pode ser feito ali um processo de mau manuseio desse solo pelo próprio homem, como é característico do solo do cerrado. Tá? E aí esse solo ele vai precisar sofrer ali o processo de correção. Né? A gente vai adicionar cal para tornar ele fértil e corrigir a acidez dele. Esse processo a gente chama de calagem. Tá? Contudo, a gente vai verificar também outros processos de degradação do solo, que é o processo de lixiviação, vai se dar em áreas com bastante umidade, né? O que vai acabar tornando um empobrecimento desse solo. A água infiltra, né? Infiltra nesse solo e vai carregando, vai promovendo uma lavagem de todos os nutrientes daquele solo. Tá? E isso pode se tornar um grande problema. Depois a gente tem a laterização, que também é um outro problema, né, que a gente vai encontrar no solo, pela grande concentração de óxidos de ferro. E aí, ferro, quando encontra água, vai rapidamente oxidar, né? E aí vai ter aquela característica ferruginosa. Depois a gente tem a erosão e o esgotamento desse solo. Né? A erosão pode se dar aí por um problema de desmatamento, né? Quando você tem a retirada da cobertura vegetal. E aí a água ela vai estar erodindo naquele solo, o que pode gerar aí os chamados sulcos, as ravinas e até virar uma vossoroca. Tá? E a gente tem o esgotamento do solo quando o homem, né, ou qualquer outra atividade retira todos os nutrientes daquele solo. E aí sim é necessário fazer aquele processo de correção e tudo mais, que é a calagem. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas técnicas agropecuárias, né? Algumas corretas e algumas incorretas, né? Como o próprio desmatamento, onde a gente consegue verificar nessa imagem superior aí. Né? Fica nítido que as atividades humanas estão cada vez mais promovendo, né, um processo de desmatamento, retirando toda a cobertura vegetal, o que vai tornando esse solo cada vez mais exposto. Uma vez que esse solo fica exposto, você vai ter aí alguns problemas relacionados a esse solo, como a própria erosão. Tá? Outro grande problema é a monocultura. Qual é o grande problema da monocultura? É essa imagem que vocês estão vendo aí, com esses homens colocando agrotóxico. Né? Ou seja, jogando veneno na produção. Mas essa ideia do veneno ela vai se dar simplesmente ali para combater, né, as pragas que tem na produção, sendo que também acaba afetando a saúde humana. Tá? Então, os grandes problemas da monocultura, além de você ter uma cultura só, um produto sendo produzido naquele ambiente, você vai ter também a não diversidade, né, de produtos em grandes áreas, em grandes propriedades. Né? Isso aí está muito atrelado à cadeia produtiva do agronegócio. Tá?
Bom, e depois a gente tem o cultivo seguindo a linha do declive do terreno, né? Isso pode ser um erro, galera, porque quando a água ela atinge essa montanha, esse morro, né, ela vai escoar para as partes mais baixas e aí ela vai levar a água, ela tem muita energia, né? Justamente devido à força gravitacional de cima para baixo, e isso vai favorecer ali um escoamento muito rápido dela, o que vai levar, uma vez que ela esteja plantada na linha do declive desse terreno, toda a produção. E aí qual é a saída, né? É fazer esse processo que a gente vai chamar de terraceamento, né? É a criação de terraços, de degraus, exatamente ali nas encostas dessa montanha, né? O que vai favorecer que a água ela perca a sua energia conforme ela vai descendo esse degrau, tá? Como na imagem a gente aí pode ver. Bom, e agora para falar um pouquinho da pecuária, né, da criação de animais. A gente tem aí a carne bovina, que é um dos principais produtos da economia brasileira. O Brasil, inclusive, tem um dos maiores rebanhos do mundo, né? Tem uma alta produtividade e tudo isso se volta para atender o mercado externo, o que é muito característico ali daquela cadeia produtiva do agronegócio que a gente estava comentando, tá? A gente vai ter como característica também uma pecuária extensiva. E aí qual é a ideia da pecuária extensiva, né? É a utilização, na verdade, é a criação de gado, de cabeça de gados em grandes terrenos, né? E isso tudo acaba sendo um mecanismo para evitar a reforma agrária. Lembra lá que a gente estava discutindo exatamente a ideia de mecanismos, artifícios que os grandes latifundiários utilizam, né, para não tornar a sua terra improdutiva, eles acabam utilizando a própria pecuária extensiva, né? Ou seja, dá a ideia de grandes extensões. E é exatamente isso. E aí, uma vez que ela esteja criando cabeças de gado, você não vai tornar essa terra improdutiva. Bom, mas a gente também vai verificar a existência da pecuária intensiva, né? Ou seja, é uma pecuária já voltada ali com a utilização de tecnologia, é uma pecuária muito voltada ao mercado externo, né? Justamente por participar dessa cadeia produtiva do agronegócio. A gente tem aí duas classificações de gado ou de própria pecuária no território brasileiro. A gente pode chamar aí de pecuária leiteira ou gado leiteiro, né? Vai estar presente aí na região dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, como a gente pode citar também a pecuária de corte ou o gado de corte, né? Que já é um gado que tem uma maior qualidade, né? E aí, logicamente, vai usufruir da sua carne. E aí, quais são as regiões que a gente tem? Os Pampas Gaúchos, que estão lá na região sul, o Oeste Paulistano e o Triângulo Mineiro, né? Que são regiões de bastante expressividade aí para o gado de corte. Depois a gente vai ter os suínos, né? Os suínos eles começam a ter uma alta qualidade dentro do território brasileiro. As pessoas começam a dar mais atenção a essa carne suína, que seria os porcos. Tá? E cada vez mais a gente vai ver o aumento dos suínos para as exportações. O Brasil até então ele não tem um consumo doméstico muito grande dos suínos, ainda que isso está aumentando ao longo dos anos. Depois a gente vai ter os ovinos, né? Não tem um grande destaque, né, de exportação do Brasil para o mundo. Contudo, a gente vai ter uma concentração ali da criação dos ovinos na região do Rio Grande do Sul. E depois a gente tem os caprinos, né, que também não tem uma grande concentração de exportação do Brasil para o mundo, mas a gente consegue ver uma concentração na região do Nordeste brasileiro, né, com destaque aí para os equinos, na região de Minas Gerais, e com grande potencial, né, para a criação de búfalos dentro do território brasileiro, mas isso ainda é um consumo um pouco mais restrito dentro do mercado consumidor interno brasileiro. Legal? Bom, galera, essa foi um pouquinho aí da dinâmica da agricultura brasileira, tá? Falamos aí, né, da pecuária, da criação de animais, falamos aí da agricultura, das formas que se predominam no território brasileiro, né? Falamos das características, das relações de trabalho que existem no campo. Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato, posta aí, qualquer coisa estamos aí para atendê-lo. Um abraço e até a próxima.